Vamos então começar o módulo 2, tema 3, ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que, em sua criação, há dois elementos gerais e distintos. A. O princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal, cosmo ou matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais visíveis e invisíveis. Isso está na Gênese de Kardec, e nós vamos ver no Evolução em Dois Mundos o André Luiz colocando que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como fluido cósmico já é universal, né? É uma redundância. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, como os peixes estão mergulhados na água. E é esse fluido cósmico que nós plasmamos, montamos, realizamos tudo no planeta em que estamos encarnados. Então, é o que ele coloca aqui. É a matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais visíveis e invisíveis. Toda a criação, né, dos co-criadores maiores, os prepostos do Cristo, o Cristo planetário, ela vem do fluido cósmico universal. B. O princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes como a espécie humana. Este aqui é do Livro dos Espíritos, da questão 21 a 25, nós vamos ver a questão do princípio espiritual. No Livro dos Espíritos também, na questão 88 e 88A, nós vamos ver que Deus criou criou o espírito. Nós não sabemos do que e de que forma. Os espíritos colocam que não temos como saber qual é a constituição do espírito, mas o perispírito é matéria semimaterial, o nosso corpo, toda a criação é matéria. Então, como ele coloca aqui, o princípio espiritual é o que existe nos animais. Nós vamos ter o princípio inteligente no mineral, no vegetal, no animal, o princípio espiritual, né, que vai dar continuidade, né, quando transformado em hominal, quando nós começamos como hominal a termos a nossa individualidade, aí espíritos com E maiúsculo. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessário a união dos dois elementos gerais, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Livro dos Espíritos, questão 222A. O que nós estamos vendo aqui? Nós somos espírito, né, uma criação divina, como nós vamos ver lá na 88, 88A, uma chispa, uma centelha de luz, e comandamos o perispírito, que é matéria semimaterial. É uma matéria que, conforme nós vamos evoluindo, ela vai ficando cada vez mais etérea, vai cada vez se fluidificando mais. E nos corpos, nos espíritos mais primitivos, né, os nossos irmãozinhos instigantes, a gente vê lá em Libertação, por exemplo, de André Luiz, né, quanto mais denso é o espírito, quanto mais denso é o perispírito e a região aonde esse perispírito vai para após o desencarne também são regiões trevosas, regiões densas, né? Quem não leu, leia, nós temos no canal o livro Libertação. Então, o que ele diz aqui? A matéria é o laço que prende o espírito, porque o espírito precisa do perispírito para se comunicar em qualquer orbe, em qualquer estágio de evolução, em qualquer situação. Nós vemos essa explicação no Livro dos Espíritos. E o espírito se comunica, né, através do perispírito. Ele precisa do perispírito para se comunicar. Matéria
mais sutil, mas é semimaterial, mas é matéria. E o perispírito comanda o corpo. O perispírito não pensa, o corpo não pensa, a mente, o pensamento, a razão está no espírito. Então o perispírito tem o pensamento, a ideia, comanda o perispírito que comanda o corpo que age. O corpo recebe a impressão, passa para o perispírito que repassa para o espírito. É assim que as coisas funcionam, é o que ele diz. A matéria é o laço que prende o espírito, tanto a matéria bruta do corpo físico como o semimaterial do perispírito. É o instrumento que o espírito se serve para agir e receber de volta as impressões do corpo físico encarnado aqui na Terra, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação, porque o espírito age através do perispírito no corpo físico. Em se tratando do ser humano, ou espírito, com E maiúsculo, entendido como a individualização do espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, mineral, vegetal, animal e hominal. O Emmanuel coloca no livro Consolador que nós aprendemos a atração no mineral, aprendemos a sensação, nós temos a sensação no vegetal, nós temos a mobilidade no animal e a inteligência, a razão, a capacidade da angelitude através do hominal. Então, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, mineral, vegetal, animal, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir toda a sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. A comunicação mediúnica propriamente dita envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, Mente no espírito que comanda o perispírito, e a comunicação vai ser sempre perispírito do médium com o espírito desencarnado que se comunica através do seu perispírito. Então é a mente, o espírito desencarnado comandando o seu perispírito, a mente, o espírito encarnado comandando o seu perispírito, e de perispírito para perispírito nós temos a comunicação. A gente já falou sobre isso aqui nos nossos estudos. Então, a comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Nós vamos ver agora um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. Então, o emissor é o espírito que está querendo se comunicar, o receptor é o médium, tem que fechar um circuito. Então, nós vamos ver que a primeira sintonia, o médium sente os fluidos daquele espírito que está se aproximando, Ele sente a sua vibração, a sua energia, a sua densidade, às vezes sente a sua dor, o seu sofrimento, e depois o médium concordando em fechar um circuito, é como num circuito elétrico, a hora que resolve acender a lâmpada. A lâmpada está ligada no circuito elétrico, mas ela está desligada. A hora que a vontade aciona ali o circuito, a lâmpada acende. O médium, com a sua vontade de dar passividade, ele vai acender a lâmpada, ele vai fechar o circuito. Então, por isso que ele coloca aqui que sempre que se mantém a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor, o espírito quer se comunicar, e o receptor. Fechou o circuito, tem a comunicação, mas é sempre uma escolha do médium. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo
o espírito que quer se comunicar, e uma vontade resposta, que é o médium querendo dar passividade e ajudar aquele espírito. Né? Ou se comunicar, se for nós estivermos falando aí de um espírito mais elevado que queira trazer um outro tipo de comunicação. Respectivamente no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Sempre a concordância do médium ao ligar, é fechar o circuito, né? Ele liga, a lâmpada acende, fecha o circuito. Nós vamos ver agora a interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir, são constituídos a partir da matéria cósmica primitiva, né? A matéria cósmica, né? A matéria primeira, a matéria cósmica do qual tudo é formado, na qual nós estamos mergulhados. Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida. André Luiz escreve a respeito. Aqui nós vamos ver um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, que os que têm as propriedades do ar, né? E outros chamados fluidos imponderáveis, que é aqueles que não podem ser pesados, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, é aquilo que eu coloquei. Primeiro, ele vai sentir essa energia, vai sentir esses fluidos, né, do espírito comunicante, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro, né, do médium. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Né? Por exemplo, aqui vem do livro dos médiuns, os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos estes que os espíritos superiores não podem experimentar. Os espíritos mais elevados não têm esse tipo de sensação, porque essa é uma sensação que o espírito tem pela falta de cultura, de conhecimento e de elevação, de instrução. Então ele está ali muito mais ligado ao corpo físico, numa densidade muito parecida com a do corpo físico, e mentalmente ele está tão ligado às sensações do corpo físico, ele sente fome, sente frio, sente dor, né? Se ele tinha algum problema quando estava encarnado de não ter um membro, continua ali sem um membro. Por quê? Porque o comando da mente dele faz com que ele se mantenha exatamente como o corpo físico, porque a densidade dele é muito grande. Conforme os espíritos vão se elevando, vão se desligando dessas sensações e mentalizações que fazem parte do corpo físico, porque o corpo perispiritual, ele só tem a simbologia dos órgãos, ele não tem os órgãos propriamente, o coração não bombeia, o estômago não trabalha, não tem sangue correndo nas veias. Então o perispírito, ele é uma cópia, mas ele é uma cópia a ser trabalhada de uma matéria quintessenciada, e ele vai se fluidificando, ele vai se eterizando quanto mais o espírito se eleva. Então os espíritos mais elevados não tem esse tipo de sensação que faz parte ainda do aprisionamento, né, do espírito junto às sensações e ao plano material. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual. Então, primeiro, o envolvimento fluídico. Nós tem que ter a sintonia, né? Então nós vamos ver
que um trabalho de desobsessão, por exemplo, que a maior parte das casas espíritas realizam trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos, né, de desobsessão. O plano espiritual vai aproximar fluidicamente aquele espírito daquele médium que eles querem que dê passividade, que vai realizar a comunicação no dia do trabalho. Então isso pode acontecer 48 horas, 24 horas antes, depende do tipo de trabalho, às vezes depende do tipo do médium também. Então ele vai sentir já essa aproximação, então ele sabe que dali a um dia ou 2 dias ele vai ter o trabalho mediúnico, ele já sabe do que se trata. Então ele vai sentir essas sensações, né? E ele vai fechar o circuito no dia do trabalho, né? Quando ele aceita dar a passividade, então ele fecha o circuito. Mas para que haja sintonia, essa aproximação começa antes, porque não dá para ter todo esse trabalho de sintonia, de aproximação, de um processo para começar a realizar um trabalho em 1h, 1h30 de uma sessão mediúnica. Ela precisa acontecer antes. Então, após o envolvimento fluídico, inicia a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro, né, o espírito comunicante, a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Que eu falei, ele vai ligar ou não, né, para que se feche o circuito. Se o médium não quiser, aí é a escolha do médium, ele não faz a ligação, não fecha o circuito, ele não dá passividade, o espírito não se comunica através dele. Nós vamos ver agora perispírito. O perispírito, definido como, e isto aqui é um trecho da Gênese de Kardec, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, o que nós estamos vendo? O que é essa colocação? Por quê? Porque o perispírito é a forma do espírito se comunicar em qualquer parte, encarnado, desencarnado, nesse orbe, em outro orbe. Nos planos superiores elevados, o espírito vai também continuar se comunicando através de um perispírito. E aonde houver uma inteligência, que é uma energia, né, da mesma forma que num fio, se passar uma eletricidade, que é energia, vai se criar um campo magnético. Então, da mesma forma, onde existe inteligência, vai se criar esse campo magnético. Esse campo magnético que forma, né, através do fluido cósmico universal, através da matéria sutil, esse campo magnético, esse espírito vai formar o seu perispírito. E ele vai se comunicar através desse perispírito, que é semimaterial. Ele vai ser sempre fluido, né, do fluido cósmico, e vai ser sempre com a matéria sutil, mas a matéria do planeta onde aquele espírito está se manifestando. Aqui na Terra, o nosso perispírito, ele é semimaterial com os componentes da matéria daqui da Terra. Da mesma forma que este corpo que eu estou utilizando aqui agora para me comunicar, a matéria, ela é deste planeta. Por isso que no desencarne, o corpo fica aqui no planeta. O perispírito acompanha o espírito para o plano espiritual e o espírito continua, nós, né, somos espírito, continuamos nos comunicando através do perispírito. Então, a coisa mais importante para a comunicação nossa, porque somos espíritos encarnados ou desencarnados, é o perispírito, que é uma matéria. Ele não pensa, como o corpo não pensa.
A mente, o pensamento, a razão, o entendimento está em nós e nós somos espírito. Então eu vou colocar aqui de novo. O perispírito, definido como o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, né? O Kardec coloca: a alma é o espírito encarnado. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, né? Semimateriais. O perispírito é mais ou menos etéreo. Isto aqui é do Obras Póstumas. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. É o planeta onde ele vai se manifestar, ou o plano, né, de elevação que o espírito está. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ele se aproxima muito do corpo físico que nós temos aqui na Terra. Ele é bem grosseiro, né? Haja visto as colocações que a gente vê no livro Libertação, do André Luiz, mostrando ali aquelas regiões de furnas, né? De regiões de uma densidade muito grande. Aí nós vamos aqui continuar no Obras Póstumas do Kardec. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite para o espírito, né? E o espírito, que é o ser sensível, inteligente, né? Pensante, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, é a vontade, o perispírito transmite e o corpo executa. Com base nessas e outras informações, o espírito Lamennais esclarece. Isto aqui está no Livro dos Médiuns, no item 51. A ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. Abre aspas, né? Colocação de Lamennais. O perispírito para nós quem? É o Lamennais falando, é um espírito desencarnado dando a sua informação. Então, o espírito para nós, outros espíritos errantes. Por que espírito errante? Porque é um espírito que ainda precisa reencarnar para continuar o seu aprendizado e a sua evolução. Enquanto nós precisarmos reencarnar para aprender, estamos na erraticidade, ou seja, somos espíritos errantes. Então, o perispírito para nós outros, né? Ali o Lamennais falando, espíritos errantes que precisa do reencarne para continuar aprendendo. É o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, né? Nós aqui encarnados. Quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, né? O espírito encarnado aqui. Daí a infinita variedade de médiums e de comunicações, né? A diversidade dos carismas, como fala Paulo de Tarso, uma variedade infinita de comunicações e de médiums e de tipos de mediunidade. A interação perispírito-perispírito, por quê? Porque é sempre um perispírito de encarnado com encarnado, de desencarnado com desencarnado, ou de encarnado com desencarnado. É sempre de perispírito para perispírito a comunicação. Então, a interação perispírito-perispírito, estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental de ambos. Aí nós vamos continuar aqui vendo um trecho do Obras Póstumas. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se
de muitas maneiras diferentes. Por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Uma palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. E agora nós vamos passar para a mente. E a gente não pode deixar de falar, que nós vamos ver aqui esse comecinho, um trecho do livro Pensamento e Vida. O primeiro capítulo do Pensamento e Vida é a mente. O segundo capítulo é a vontade. Nós vamos ver um trecho de um trecho de outro aqui. O Emmanuel coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte. E coloca que a vontade é o que nos impulsiona, que catapulta a nossa evolução. Então, quando nós vamos entender estas questões, é muito importante essa análise. Eles transcrevem aqui o trecho de Pensamento e Vida, porque esse livro é extremamente importante que se leia. Nós temos ele aqui no canal, é um livro curtinho, mas ele é de uma profundidade de ensinamentos fundamentais. Todo mundo tem que ler esse livro, Pensamento e Vida. Então, mente. Aqui nós vamos ver um trecho do dicionário, né, explicando o que é mente. Mente é palavra que abrange o conjunto de, abre aspas, processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo, fecha aspas. Emmanuel, e aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, que é sobre a mente, afirma que somos impelidos a interpretá-la, né, interpretar a mente, como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É a nossa inteligência, a nossa consciência desperta. Nós vamos despertando a nossa consciência conforme aprendemos, conforme crescemos e conforme evoluímos. E trabalhamos a nossa mente, como ele diz aqui, na faixa evolutiva em que o conhecimento, aquilo que nós aprendemos, conhecimento adquirido nos permite operar. Dentro daquilo que nós estamos aprendendo, do que estamos estudando, colocando em prática e nos modificando, ou seja, evoluindo, dando dentro da nossa capacidade, através do desabrochar, do desenvolvimento da nossa consciência, que é onde estão as leis de Deus, nós vamos, através da mente, operando com a razão, com o discernimento, vamos trabalhando tudo que estudamos e aprendemos e vamos evoluindo. Este mesmo orientador, né, Emmanuel, utiliza a metáfora organizacional para dizer, aqui é no capítulo 2, né, do Da Vontade, ele usa uma metáfora com o escritório, para que a gente possa entender como funciona a mente, é bem interessante. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Aguardando, arquivando tudo aquilo que nós amealhamos, aprendemos através do desejo, da execução através da vontade, o aprendizado através do departamento da inteligência, né? A imaginação que faz com que o cientista crie, o músico crie, o pintor crie, o artista crie, né? Mude o que está à nossa volta, mude a cara do planeta até. E a memória guardando todo esse aprendizado conosco. Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais que se combinam por meio dos mecanismos da associação, que por sua vez depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Estamos mergulhados no fluido cósmico,
já falamos sobre isso aqui, estamos em sintonia com todos os encarnados e desencarnados que pensam igual a nós. Estamos em sintonia com os nossos iguais. Afins atraem afins. Então nós influenciamos o meio com os nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas ações, influenciamos o meio e somos influenciados por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão em sintonia conosco, que pensam igual a nós. Então nós vivemos praticamente numa bolha daqueles que sentem e pensam iguais a nós. E infelizmente o algoritmo, as redes sociais estão fazendo com que essa bolha fique mais fechada, porque eles vão trazendo para as pessoas os seus iguais, a sintonia das suas ideias e pensamentos, fazendo com que se feche, se fique mais ainda na bolha. E a gente perde a oportunidade de aprender, porque a gente aprende com a diversidade, a gente aprende com o diferente. É por isso que nós estamos todos juntos e misturados para crescer, para aprender. A orquestra é formada de instrumentos diferentes e aí está a beleza da orquestra. E nós precisamos entender essa diversidade e aprender com ela, e não fugir daqueles que são diferentes, ou pior ainda, ter preconceito com aqueles que são diferentes ou pensam diferente de nós. Então, cada mente é uma fonte de emissão e recepção, né, dentro desse fluido, de ondas mentais que se combinam por meio dos mecanismos da associação, pela afinidade, né, por estarem na mesma cor, mesma sintonia, mesma frequência, e por sua vez depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Abre aspas, isto aqui agora é do livro Domínios da Mediunidade, também de Emmanuel. Também de André Luiz, psicografado pelo Chico. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expresse, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. É imprescindível enriquecer os pensamentos através do estudo, através da reforma íntima, através do trabalho árduo, hercúleo de se transformar. É isto que o André Luiz está colocando aqui no Domínios da Mediunidade. Todos nós temos que estudar, temos que aprender, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, por isso, e com isso nós vamos enriquecendo a nossa mente, incorporando-lhe os tesouros morais que nós vamos adquirindo com a nossa transformação, com a nossa evolução, e culturais com o nosso estudo e o nosso aprendizado intelectual. Resulta daí, vocês estão escutando, né? Nós estamos com uma chuva muito forte, acredito que vocês estejam aí escutando. Resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual e o médium, que estabelece a formação de um circuito no qual o espírito manifestante define uma vontade a apelo, é aquele que está querendo se comunicar, e o medianeiro, né, o médium, uma vontade resposta. Isto aqui está no livro Mecanismos da Mediunidade, também do André Luiz. A comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral, sobretudo quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. Porque um espírito superior vai depender da conduta moral, vai depender do plano evolutivo e da vontade desse espírito de se modificar, de se melhorar, e da sua cultura, da sua bagagem. Por quê? Porque a informação, aquele espírito superior que está querendo se comunicar, ele vai passar esta informação num bloco, como um download. E o médium que vai transmitir a comunicação, ele vai traduzir, ele vai interpretar aquilo que ele está recebendo. Então vai sempre depender da cultura que ele tem, da bagagem que ele tem, do conhecimento que ele tem. E se ele, por preconceito, por falta de cultura, por falta de conhecimento,
ele modificar, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. O espírito comunicante não tem nada a ver com aquela tradução errada, com aquela interpretação preconceituosa que às vezes o médium coloca naquilo que está sendo passado. Porque em vez dele traduzir, ele interpreta na sua ideia, no seu preconceito, nas suas ideias preconcebidas e joga ali como se fosse o espírito comunicante. Então ele é um péssimo intérprete, né? Um péssimo médium. Então, voltando aqui, a comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e a sua conduta moral, sobretudo quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. E aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos, no item 223. Se não houver a afinidade entre eles, né, o médium e o espírito comunicante, o espírito do médium pode alterar, é o que eu estava colocando, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores da resposta. Ele vai traduzir errado, ele vai dar uma mensagem errada, mas ele não influencia o espírito que está ali se comunicando, ele só é um mau intérprete. É o que eles colocam aqui, é apenas um mau intérprete. As afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante. Vamos lembrar que o Emmanuel coloca que os melhores médiuns, eles colocam 80% daquilo que está sendo comunicado. E aí ele estava falando do Chico. Então a gente por aí entende que a maioria dos médiuns traz muito mais deles do que do espírito comunicante, né? Então nós vamos ver aqui em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo apresentam esclarecedora dissertação mediúnica que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte: então são colocações do Erasto, colocações do Timóteo no Livro dos Médiuns, né? Então, mensagens que eles enviaram e foi colocada no Livro dos Médiuns. Os nossos pensamentos, os nossos quem? Ali o espírito desencarnado que está dando a comunicação. Então, os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. É aquilo que eu estava falando. Não é um ditado, não está ali ditando palavra por palavra. É uma transmissão de perispírito para perispírito, é uma qualidade que o espírito tem de fazer essa, de transmitir e de receber, fazer essa transmissão que hoje a gente tem facilidade de entender como um download que a gente passa para o computador, então é uma informação que vem compactada e entra toda de uma vez. Então os nossos pensamentos, ele, espírito desencarnado falando ali, não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos conforme o adiantamento deles. É o item 225 do Livro dos Médiuns. Continua no item 225 do Livro dos Médiuns, o item 2 aqui. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico em conhecimentos latentes, então, conhecimento adquiridos na vida atual e rico de conhecimentos ocultos ou conhecimentos latentes, ou seja, conhecimentos adquiridos em outras vidas, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno de comunicação se torna muito mais fácil para nós. E continua no mesmo item 225 do Livro dos Médiuns. Com o médium,
cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento, o nosso quem, né? O espírito desencarnado ali, Erasto ou Timóteo falando, com o médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, ou seja, a tradução correta, a interpretação correta, a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Não faz diferença se é um médium inconsciente, consciente, semiconsciente, mecânico, semimecânico, se é psicofonia, se é psicografia, não importa. A comunicação se produz sempre desta forma e a interpretação é sempre do médium, dentro da cultura e da bagagem que o médium possui. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, aqui é uma palavra que fez com que as pessoas se enganassem muito, porque não é um ditado, não é uma palavra, não é ali, escreva isto, aquilo, é uma comunicação de bloco, né? Então não é um ditado, mas na época que nós estamos, o livro dos médiuns é da metade do século XIX, não tinha como eles se expressarem de outra forma. Então, é por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Trazem quanto à forma, o colorido, a forma de se expressar o tipo de palavra, o cunho que é pessoal do médium, as características do médium. Se nós terminamos esse capítulo e no nosso próximo estudo nós vamos ver um capítulo do livro dos médiuns, que é o Laboratório no Mundo Invisível. Até lá!